Olá pessoal, como vocês estão? Hoje o canal Nilo volta com uma aula sobre os povos africanos. Nós já falamos sobre o Império do Mali e hoje nós vamos falar sobre os povos Bantus, os Iorubás e o Reino do Congo, que são muito importantes para a cultura africana, né, para toda a história da África. A gente não tem como compreender a história da África e todo o seu legado que está aqui presente na cultura do Brasil. Nós temos muitos elementos em nosso dia a dia e muitas vezes nós não sabemos dessa origem africana, né, nessa nossa herança cultural. Lembrando que se você gostar dessa aula, deixe o seu joinha, é muito importante seu joinha, é muito importante que você deixe também comentários, o que você achou da aula, coisas que você gostou. Deixa aí nos comentários todas essas informações que elas são muito importantes para o crescimento do canal. E não se esquece, aperta o sininho, se inscreve no canal, não deixa de estar inscrito no canal e de apertar o sininho para ele sempre te lembrar quando tiver um vídeo novo aqui do canal Nilu para os seus de história. Mas vamos deixar de papo e vamos começar a aula. Roda a vinheta. Nós vamos começar falando sobre os povos bantus e toda a sua influência cultural que resvala aqui no Brasil. Afinal, quando a gente fala em povos bantus, na verdade a gente está falando de um tronco linguístico que deu origem a várias línguas consideradas línguas bantas. No Brasil, nós temos muita influência cultural dos povos bantus, em lugares como Maranhão, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Alagoas, que tem bastante influência desses povos. Estes foram lugares que receberam muitos africanos no período da escravidão, que acabou tendo essa influência banto. Os povos bantus, eles têm origem onde hoje nós conhecemos lá na África como República dos Camarões, né, o país. E de lá, da República dos Camarões, eles foram se espalhando, seguindo para o leste da África e para o sul da África. Esse deslocamento ocorreu por volta de 1500 anos antes de Cristo e durou mais ou menos 2500 anos, onde eles foram povoando o leste e o sul da África, uma África conhecida como África subsaariana, ou seja, uma África que está abaixo do deserto do Saara. E eles foram ocupando durante 2500 anos essas regiões. E eles desenvolveram coisas muito importantes ali, como a agricultura e a metalurgia. A metalurgia é quando você desenvolve técnicas para construir ferramentas a partir do metal, né? Você vai fazer um trabalho com metal. E eles desenvolveram bastante a metalurgia e ocuparam essas regiões da África, levando, né, consigo muito da cultura banto. E é necessário a gente compreender essa história da origem dos povos bantu para compreender a nossa própria história e entender que grande parte dos africanos que vieram para o Brasil nesse período da escravidão, eles eram de origem bantu, da região chamada de Congo-Angola. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre o Reino do Congo, e vocês vão entender muito dessa origem, dessa influência que nós temos aqui no Brasil. E a pesquisadora Elisa Nascimento, ela coloca uma questão que eu acho importante no livro dela, sobre a África, que eu defendo também bastante, já coloquei para vocês no Povos Africanos parte 1, né, no vídeo sobre os povos africanos parte 1, que eu vou deixar o card aqui para quem ainda não assistiu, assista, né, sobre o Império do Mali. Ela diz o seguinte, que os povos africanos, antes mesmo da chegada dos europeus à África, eles já haviam construído muitas técnicas e conhecimentos. Eles já haviam desenvolvido a astronomia, a escrita, a metalurgia, a matemática, a medicina, a arquitetura, né, as engenharias, e uma diversidade de coisas, de conhecimentos que são muito importantes para o povo africano. E que muitas vezes a gente não dá esse valor, não dá esse reconhecimento à África. Eu já falei no vídeo anterior, inclusive, sobre a Universidade de Timbuktu, né? E vários outros tipos de conhecimentos que eram desenvolvidos lá, que era um lugar que era o centro cultural de uma região africana. Em outras partes da África também se desenvolviam, como essas partes que eram ocupadas pelos povos bantus. Assim como os egípcios também construíram muitos conhecimentos, muitos elementos culturais que são reverenciados até hoje e que estão na África, né? Que são de origem africana.
O Reino do Congo foi um reino que se desenvolveu a partir da bacia do rio Zaire. Então, ele se desenvolveu a partir dessa região, né, banhada pelo rio Zaire. É chamado de Reino do Congo, mas esse nome Congo foi dado pelos portugueses. Quando eles chegaram lá, eles acabaram colocando o nome de Congo. Nessa região viviam vários povos, e o povo que mais se destacou foi o povo Kikongo. Talvez por conta disso também tenha a origem do lugar, né, como o Reino do Congo. Esse povo, ele conseguiu dominar a região por volta do século XIII. Então, quando os portugueses chegaram lá por volta de 1482, o Congo, o Reino do Congo, já era uma grande civilização. É uma civilização das maiores civilizações da história africana. E eles se desenvolveram muito, desenvolvendo a cobrança de impostos por meio das guerras e de alianças políticas. As guerras e as alianças políticas movimentam bastante a história africana. Inclusive, a capital do Reino do Congo, Mbanza, Congo, que é conhecida hoje como São Salvador, né, foi rebatizada pelos europeus, mas que tem, né, na sua origem o nome Mbanza, Congo. Hoje é um patrimônio da humanidade, reconhecido pela Unesco. Inclusive, eu vou deixar aqui no Saiba Mais, aqui na descrição, o link para vocês saberem um pouco mais sobre essa história de patrimônio da humanidade, né? É uma cidade patrimônio da humanidade, porque traz todo esse passado e toda essa construção que foi feita, né, do Reino do Congo, que passou por ali, por essa capital. O Reino do Congo se desenvolveu principalmente com o comércio de ferro e sal. Aliás, o sal era um produto precioso nesse período. Eu já falei isso no Império do Mali e ele também tinha esse significado no Reino do Congo. E lá eles tinham muitas salinas para a produção de sal. Então, por isso que eles conseguiram desenvolver bastante esse comércio. E tem uma curiosidade sobre o Reino do Congo, que era a sua moeda, o nizimbu, que era um tipo de concha marinha que era utilizada como moeda. Isso mesmo, uma concha marinha. O rei da época, ele controlava o monopólio de exploração dessa concha. Então, e ele colocou, né, ela como uma moeda no seu país. Quando você ouvir palavras como berimbau, carimbo, moleque, canjica, fubá, quiabo, dendê, você vai lembrar que todas essas palavras têm origem banto. Por exemplo, o quiabo e o dendê são muito presentes na culinária afro-brasileira, né? Ela tem origem africana, a sua utilização, e é muito importante em nossa culinária. Assim como diversos elementos dessa nossa cultura afrodescendente que estão presentes em nosso dia a dia. E se você sabe o significado dessas palavras, coloca aí na descrição. Pois é, muitas vezes estudando história a gente começa a compreender um pouco das nossas origens, né, daquilo que nós somos constituídos. Os povos iorubás também têm uma influência cultural muito grande no nosso país. Às vezes a gente não percebe, mas ela está bem presente e a gente precisa conhecê-la. Os povos iorubás, eles são a civilização conhecida como civilização urbana. As cidades de Fé, Queto e Oió são exemplos disso, exemplos de diversas cidades que foram construídas numa região conhecida como Costa do Beni. A cidade de Ifé, ela é conhecida como a capital religiosa dos povos iorubás. Por que a capital religiosa? Porque a cidade de Ifé tem um significado muito importante para a religião africana. Em que sentido? Lá era conhecida como o umbigo do mundo, a origem de todo o universo. Então, por isso que eles reverenciam essa cidade nesse sentido até os dias de hoje. Oió era a capital política, né, dos povos iorubás. Então, lá tinha as decisões e as questões políticas. Então, tinha Ifé, que era a capital religiosa, e Oió, que era a capital política. E eles eram exímios comerciantes, como uma civilização urbana, né? Eles eram caracterizados como uma civilização urbana. Eles desenvolveram bastante o comércio de peles, de marfim, de objetos de couro e objetos de metal. E assim eles conseguiram desenvolver bastante o comércio nessa costa conhecida como Costa do Beni. No Brasil, nós tivemos diversos povos africanos que vieram para cá no período, principalmente no período da escravidão. Por volta de 1830, a cidade de Ioió, que era a capital política, né, do povo iorubá, foi invadida pelos muçulmanos. E muitos deles vieram para o Brasil, foram trazidos para o Brasil, para uma região que hoje tem e carrega muito da cultura iorubá, que é a região de Salvador,
e do Recôncavo Baiano. Para lá vieram pessoas de todas as classes sociais do povo iorubá. Vieram príncipes, princesas, sacerdotes, líderes políticos, artistas. E dessa confluência cultural acabou formando o povo de Salvador e de todo o Recôncavo Baiano. E essa influência cultural é presente até os dias de hoje. É só ver as músicas do Olodum, né, as músicas do Ilê Aê, ou Margareth Menezes cantando no Carnaval de Salvador. Nós vamos estar ouvindo músicas, letras e tons que vêm, né, dessa origem africana, dessa origem iorubá no Brasil, que é tão importante para a cultura do nosso país. Exemplo disso está na música do Jorge Benjor. Eu vou colocar um trechinho dela aí para vocês, vou ler um trecho, porque eu não me arrisco a cantar essa música jamais. E ela, vou colocar aqui na descrição, no Saiba Mais, para que vocês depois possam, né, buscar aí, saber um pouquinho mais, que eu acho que é uma música muito importante para contar um pouco dessa história, da presença africana e dessa influência, né, das nossas heranças africanas aqui no Brasil. Então tem aí para vocês a música de Jorge Benjor, né, que se chama Zumbi. E ele diz o seguinte, trazendo e evocando, né, os vários povos que vieram para cá, ele diz Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabina, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Essa é uma música muito bonita que conta um pouco dessa história, de como foram esses movimentos, né? De uma princesa que veio junto com seus súditos da África, escravizada para o Brasil. Isso é um pouco da nossa história e daquilo que a gente não se aparta, né? Porque é a nossa história, essas são as nossas origens, é aquilo que nós somos. E eu, como professora de história, eu busquei nessas duas aulas sobre os povos africanos contar um pouco para vocês sobre a cultura africana e entender essa herança cultural africana na nossa cultura brasileira. Porque na aula anterior sobre os povos indígenas, né, do Brasil, a gente já havia falado sobre os povos tupis e essa influência aqui, né, na América Portuguesa, né, os povos tupis tiveram essa grande influência, e também os incas, os maias e astecas no resto da América, que é conhecido como a América Espanhola, né? Essa influência cultural que eles tiveram. Então a gente também precisava conhecer um pouco da história africana e entender a ligação da África com o Brasil e como é importante tudo isso para a nossa herança cultural, para aquilo que nos forma, para aquilo que nós somos. Eu, como professor de história que estudei história da África, não podia deixar de trazer esse conteúdo, de trazer esse assunto e de fortalecer, né, essa história que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa compreender. A gente não pode passar pela história, passar pelas aulas de história sem conhecer todo o conhecimento, toda a produção cultural que foi feita na África, que se espalhou por vários cantos do mundo, entre eles o Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula que eu busquei bastante coisas, fui pesquisar e trazer elementos, porque é sempre importante a gente trazer coisas novas, curiosidades, deixar vocês assim apreensivos para saber o que vem depois, o que tem na próxima aula. Isso é o que me motiva, isso é o que me coloca a estar desenvolvendo essas aulas para vocês. Eu gosto muito da história e quero levar vocês para conhecer cada curiosidade da história. Lembrando que se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha. Não esquece de deixar o seu joinha. Não se esquece de se inscrever no canal. Aperta aí o sininho para te avisar do próximo vídeo, para você não esquecer. E nós nos encontramos aqui na próxima aula do canal Nilu, Professores de História.